O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, no capítulo 8, diz: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno, podeis ir, e não pequeis mais. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, quando Deus tem coisas a dizer, Ele usa o mesmo texto para falar infinitas coisas, e a soberania de Deus é o seu poder transcendental, é a glória desse Deus tremendo realmente. Você vê que no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam ali reunidos e de repente eles começaram a falar em línguas e a profetizar no dialeto deles, da Galileia, e mesmo assim diz que, havendo pessoas de todas as nações reunidas para a festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, cada uma os ouviu falando na língua original de que tinham sido nascidos. Deus é assim, não há limites para Deus realizar as suas obras. A única coisa que eu vejo a qual Deus está limitado, pode parecer uma loucura, né? Mas porque Ele quis se limitar, não porque Ele está limitado, mas porque Ele quis se limitar. É a realização das suas obras através do homem. Ele se limitou a realizar as suas obras através do homem. Por isso Jesus veio e chamou discípulos. E disse: Ide por todo mundo e fazei discípulos. Então Deus se limitou às suas operações através de servos que lhe rendam toda a vida, a história e a existência. Então, só isso que eu vejo que realmente limita a Deus. E eu tenho provas disso. Eu tenho provas disso. É exatamente assim, né? E isso ficou claro para mim nesses últimos dias, em que Deus me trouxe à memória as espadas que foram desenterradas e que foi trazida para esse ministério. E Deus falou de obras que deveriam ter sido feitas por cristãos, por igrejas, e fracassaram. Então a obra não foi feita porque homens fracassaram, mas Deus trouxe de volta essas espadas ao nosso ministério e nós realizamos aquela obra que Deus queria. E uma das obras incríveis que Deus trouxe a esse ministério, a adaga que era enferrujada, que Deus falou: essa é a adaga da contenda, da intriga. É justamente o que ninguém quer fazer: contenda e intriga.
Irmão, você não precisa fazer contenda nem intriga, você apenas precisa falar a verdade, e a verdade suscita a contenda e a intriga. Só isso. Mas aqui, irmão, nessa passagem de João, que muita gente às vezes diz, tá vendo? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todo mundo pecou. Irmão, não confunda as coisas. Essa mulher estava em pecado? Estava. Era digna de morte? Era digna de morte. Alguma coisa muda isso? O que muda isso? Só se ela alcançar perdão. Mas perdão não é de graça. Perdão é mediante confissão. E essa mulher, eu acredito que tenha tido isso. Mas nós veremos isso daqui a pouco. Então, o que outras pessoas esquecem é quando um delito cai na aparência do esquecimento. Irmãos, os homens esquecem as coisas. Esquecem. Mas Deus não esquece. Não adianta querer, deixa eu esconder esse pecadinho aqui, nenhum ser humano vai ver. Nenhum ser humano vai ver isso aqui. Então, deixa isso quieto. Mas Deus está vendo. Independente do que quer que você faça, esconda, maqueie, Deus só esquece o teu pecado quando Ele vê no teu coração a sinceridade em abandonar aquilo. Diz lá a Escritura, aquele que confessa o seu pecado e alcança. Nós não podemos achar que Deus é um palhaço. Não podemos pensar que a coisa cai no esquecimento. Isso às vezes tem com tanto, isso é tão comum, as pessoas às vezes ficam devendo R$10 a alguém. Aí passa um ano, tá nem aí. Passa pela pessoa, R$10, tá? Às vezes ficam devendo R$5. Nada vai cair no esquecimento mesmo. A pessoa pode até ter deixado para lá, que ela não quer se estressar, não quer cobrar R$10, não quer discutir. Mas tem gente que diz assim, está me devendo, eu entrego na mão de Deus. É pior ainda. Melhor seria a pessoa ter ido lá discutir e brigar contigo, porque quando ela entrega na mão de Deus, diz a Bíblia que a maldição sem causa não virá. Mas se tiver causa, nenhum ser humano tem o direito de dever ao outro. Deus nos criou, Deus nos colocou no mundo com regras. Eu não posso, na hora do sufoco, me empresta aí. Agora eu saí do sufoco, nem olho para a cara do sujeito, nem passo na rua dele para ele não lembrar que eu devo ele. Não, meu amigo, não tem nada disso. Isso aí, independente de ser ímpio ou de ser crente, vai ter que prestar conta. Ou será que Deus não vai julgar o ímpio? Pedro diz assim, se o julgamento começa pela casa de Deus, o que será do ímpio? Não é isso que Pedro diz? Então, todos serão julgados, todos comparecerão perante o tribunal. E você pode imaginar uma pessoa com uma vida destruída porque ficou devendo R$10 a alguém? Não, peraí, pastor, Deus não vai deixar a minha vida ser amaldiçoada por causa de R$10. Quem foi que falou que é R$10? São os princípios da lei de Deus que foram quebradas, não é R$10. Tem gente que já disse, não, Deus não está nem aí porque o meu dízimo, eu ganho salário mínimo, eu vou dar o quê? R$80, R$90. Deus não está nem aí para isso. Quem foi que disse que Deus está aí para dinheiro? Deus está aí por causa dos seus princípios morais que Ele trouxe à existência, colocou em nós, nos ensinou. Seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Aquele que deu a sua palavra, empenhou, tem que cumprir. Mas eu não assinei nenhum papel.
É mesmo? E daí? Quer dizer que a tua honra está vinculada a uma assinatura? Ou a sua honra está vinculada à tua palavra? Então tem muitas coisas, irmãos, que geram maldições e vão destruindo, vão corroendo a pessoa que nem um câncer. Quando ela pensa que vai fazer um grande negócio, que vai prosperar e diz assim, não tem como dar errado, vai dar tudo certo por causa disso, daquilo outro. Olha, eu já fechei todos os parâmetros desse negócio e vai dar certo. Mas ela esqueceu que ficou devendo há 10 anos atrás R$5 a uma pessoa. Então o negócio dela hoje não vai dar certo. Não é por causa dos R$5, é por causa de uma lei espiritual que rege sobre a cabeça de todo ser humano. Não é dinheiro. Deus está preocupado com dinheiro? Não, mas quebrar a sua lei te faz réu de morte. Seja R$1, não R$1. 50 centavos, não, 1 centavo. 1 centavo, ou às vezes menos que 1 centavo. Tem gente que não entende a seriedade de Deus nas suas coisas. Vê o que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus chega ao ponto de entrar no templo, ele fica tão irado com os conceitos que estavam lá, pessoas vendendo animais de olho vazado, aleijado, manchado, porque o cordeiro tinha que ser de uma única cor, né? Branco, e gente vendendo animal preto e branco. Jesus olha aquilo, sai virando tudo, desce chicote, empurra, bate, faz um azorrague, faz um pandemônio no templo, um tumulto incrível. Aí os discípulos apenas lembraram: está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Tem gente que não tem ideia, meu irmão, do que é uma coisa consagrada a Deus. Você entrar num banheiro, ali por exemplo, e com plena consciência desperdiçar, fazer caso, sujar, joga papel higiênico sei lá para onde, joga detergente não sei para onde, cada coisa que você vê aqui dentro foi edificado com dinheiro consagrado ao Deus vivo. A cadeira que você senta vem de uma estrutura espiritual incrível. Essas cadeiras foram compradas com dízimos e ofertas. Pessoas fiéis a Deus, que chegaram a ganhar menos que um salário mínimo, foram que chegaram aqui e ofertaram. E esse dinheiro de suor, de gente que trabalhou 8 horas por dia, encarou o patrão, encarou absurdos, condição, foi esse dinheiro que eu peguei e comprei essa cadeira. Você tem ideia do quanto essa cadeira é consagrada a Deus? Que vem do dinheiro de uma pessoa ultra fiel, que passou dificuldade, deixou de levar um filho para passear, deixou de comprar coisas para sua casa para dizer: Deus, eu posso comer feijão com farinha o mês inteiro, mas o teu dinheiro está aqui, botou lá naquela caixa. Eu peguei esse dinheiro, comprei essas cadeiras. Aí você vem, você quebra a cadeira. Você vem e faz descaso da cadeira. Pintamos as paredes, você dá um lápis na mão do teu filho, ele está lá riscando na parede e você não está nem aí. Teu filho pega e está riscando nas cadeiras e você não está nem aí. Teu filho entra na igreja chupando chiclete, o que já é uma falta de reverência ao Deus vivo inacreditável. E aí depois, daqui a pouco teu filho está sem chiclete. Ele entrou com chiclete e agora está sem chiclete. Você não faz nem questão de saber aonde ele botou o chiclete. Olha debaixo da cadeira, para ver se ele não colou lá. Irmãos, essas coisas que você, às vezes, como você não atingiu a função sacerdotal, você pode não ter desenvolvido o zelo que eu aprendi a desenvolver. Você pode achar que certas coisas pode passar de liso, imperceptível. Eu aposto a minha vida e o meu sangue. Não passa. Não passa.
Já contei aqui a história. Tinha um homem que assumiu o ministério, pregava e tal, e daqui a pouco ele começa com problemas no ministério dele, nada está dando certo, ele já estava há alguns anos no ministério, a igreja aparentemente cresceu, daqui a pouco ele está lá com um monte de problemas, atormentado na família, atormentado na igreja, um monte de problema que foge tudo ao controle dele, e ele está desesperado, e vai buscar Deus. Deus, o que está acontecendo? Aí o profeta entra no meio da igreja e diz: olha, homem, sabe por que tudo está dando errado no teu ministério? Lembra quando tu estava fazendo seminário? Lembra que tu colou na prova? É por isso que está dando tudo errado. Então tem pessoas que pensam que as coisas espirituais se pode chutar ou empurrar com a barriga, como nós empurramos as coisas naturais. Irmão, na minha casa, às vezes, eu deixo coisa por fazer, pode ficar coisa lá meio sujo, tal, minha esposa reclama de coisas fora do lugar, mas na casa de Deus não é assim. Não pode ser assim. Nós temos que saber a diferença do santo e do profano, do que tem que prestar contas a Deus e do que eu não tenho que prestar contas a Deus, deixa, depois eu faço, mas aqui não, eu tenho que prestar conta a Deus. A maldição sem causa, ela não vem, mas quando há uma causa, ela vem. E o que gera uma maldição é a quebra dos conceitos divinos. Somente isso quebra a maldição. E quando a gente vai ver que essa maldição vai se manifestar, irmão, aí só Deus sabe, mas que ela vai se manifestar, ela vai se manifestar. Eu passei ontem lá no grupo para você ler 1 Reis, capítulo 1 e 2, não sei quem leu, mas você viu que ali Davi está velhinho, já não tem mais condição nem de reinar, está mais na cama esperando o tempo dele chegar para morrer. E quando ele chega ali, ele vai, chama Salomão para fazer Salomão rei. Aí ele começa a dar instruções a Salomão. Salomão, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí daqui a pouco ele começa a entrar na instrução de morte. Ele começa, lembra de fulano, que fez não sei o quê? Não deixa que ele morra sem que o sangue dele seja derramado. Foi a instrução de Davi para Salomão. Mas presta atenção, Davi estava rico e tinha domínio e tinha os exércitos e o reino estava unificado. Davi estava fortíssimo. Ele mesmo poderia ter dito: vem cá, ô capitão, vai lá e mata aquele cara, mata aquele outro, esses 7, 8 aí que me encheram o saco, mata eles, acabou. Vai ser a minha última missão antes da minha morte. Mata, porque eles são dignos de morte. Não, os anos passaram até Davi morrer, mas a instrução ficou com Salomão. Salomão, lembra deles? Mata eles. Usa a sabedoria que há em ti, disse Davi para Salomão, e mata eles. E tem mais, sabe o fulano? Quando eu voltei, quando eu estava na questão lá de fugindo de Absalão, sabe do fulano? Ele me amaldiçoou, portanto mata ele. Só porque amaldiçoou? Não, não é só porque amaldiçoou, é porque a Escritura diz: não amaldiçoarás o rei do teu povo. É mandamento. Então, não é porque ele me amaldiçoou, Salomão, é porque ele quebrou o mandamento do Senhor. Mata ele. Mas Davi mesmo poderia ter matado. Você entende que Deus esperou o momento de se vingar? O tempo da vingança pertence a Deus. Davi poderia fazer, mas não fez. E muita gente diz assim: Davi morreu, acabaram os meus problemas. Ele não se vingou daquilo. Tinha um monte de gente, a lista é grande, você leu lá, a lista é grande. Ele não se vingou daquilo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse, aquela minha transgressões. Davi não fez nada, morreu, então agora eu estou livre, estou livre. Aí vem Salomão e vem massacrando.
massacrando, acabando com um e com o outro. A tua transgressão, meu irmão, só não te destruirá o dia que tu ouvires de Deus: perdoados são os teus pecados. Se tu não ouviu isso, a tua maldição vai chegar uma hora que ela vai te pegar. E muita gente vai dizer assim: sabe como é, né? Estou com doença de velho. Irmão, presta atenção. Pode existir doença de velho, mas não existe doença de crente. Então, se tu está com a doença do velho, é porque você é um velho. Você é um inútil. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pode ter 120 anos, mas vai ter fôlego de menino. Essa é a verdade. Os que não creem, não, mas não é bem assim, não é bem assim daquela porta para fora, da porta para dentro, é assim. Então, meu irmão, Davi poderia ter matado aquelas pessoas. Salomão assumiu o trono, tocou a vida, os anos passaram e muita gente pensou que estava bem. Mas Salomão depois foi lá e massacrou. Interessante um caso que teve um homem que foi pedir misericórdia a Salomão. Ele falou assim: tá, tu quer misericórdia? Então tá. Então tu vai habitar na região tal. Não sai dessas fronteiras. Salomão sabia que ele ia precisar sair um dia. Ele falou: tá boa essa palavra então, muito obrigado, rei Salomão. Adorou o rei Salomão, muito obrigado, poxa, que maravilha, alcancei graça diante de Salomão. E foi. Aí um dia 2 escravos do cara fogem. 2 escravos do cara fogem, foi para outra cidade. O que o cara fez? Pegou o seu, sei lá, o cavalo, sei lá que ele pegou, foi na outra cidade buscar os seus 2 escravos e trouxe de volta. Alguém falou para Salomão: sabe aquele cara? Ele saiu da cidade que você mandou ele não sair. Foi em tal lugar buscar. Chama ele aqui. Eu não te falei? E tu não disse que era uma boa palavra? Mas eu precisei buscar os meus escravos. É mesmo? General, mata esse cara aí. Pronto, foi o último. De todos que Davi falou para matar, morreram. Mesmo quando Salomão anteriormente tinha dado o perdão, mas morreu. Quando alguém está debaixo de uma maldição, meu irmão, a coisa é complicada. Acredita no que eu estou te dizendo? É complicada. Saul, quando é levantado como primeiro rei de Israel, o que Deus diz assim para ele? Vai lá e extermina os amalequitas, porque foi para isso que eu te levantei. Mata tudo, eu não quero ouvir nenhum mugido de vaca, mata todos os animais, mata todas as crianças, os adolescentes, os que mamam no peito, as mulheres grávidas, tudo que você achar naquela cidade, tudo que for descendência de amalequita, mata tudo. Davi mandou recado para um outro povo que morava no meio dos amalequitas. Davi não, Saul. Vocês que não são amalequitas, sai do meio dos amalequitas. E foi lá, meu irmão, e fez uma lenha, transgrediu em algumas coisas, como a gente sabe, mas a lenha foi muito grande. Por ordem de quem? De Deus. Por quê? Porque quando Israel saiu do Egito, os amalequitas, enquanto Moisés levava o povo pelo deserto, os amalequitas vieram por trás e mataram crianças, mataram velhos, os idosos. E Deus poderia ter dito assim: cai a chuva do céu e consome esses amalequitas. Ora, ele mandou chuva de pedra no ministério de Josué e derrotou o exército. E diz a Bíblia que mais foram os que morreram pelas pedras de Jeová do que pela espada dos israelitas. Ele tem poder de fazer o que ele quiser na hora que ele quer, mas quando se trata de uma maldição,
ela tem a hora certa para destruir. Quando a pessoa mais está em berço esplêndido, tranquila, desfrutando, quando ela pensa que a sua vida vai ser um mar de rosa, vem a maldição e transforma numa desgraça. Aí, quando os amalequitas, já tinha passado o quê? 100 anos? Não sei, eu sou ruim de data, mas tinha passado muitas décadas. Os amalequitas nem imaginavam mais que nada fosse acontecer. Daqui a pouco, quando eles olham, eles estão cercados pelo exército dos israelitas e Saul tem uma palavra de Deus: extermina tudo, foi para isso que eu te levantei. E foi lá e fez um estrago, meu irmão, né? Só os amalequitas sobraram para contar a história, porque Saul transgrediu, poupou algumas coisas por lá, mas a ordem de Deus extermina tudo. Como Saul não cumpriu a palavra do Senhor, ele também acabou em cima da própria espada, porque a maldição, ela vai pegar quem tem que pegar, e quem ficar na frente vai levar a sobra. No mesmo nível, vai levar a sobra. Saul ficou na frente, Saul não exterminou, então ele também morreu. Outra coisa, irmão, é quando as pessoas pensam que alguma coisa fica esquecida. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de... Ou se Ele é o Deus de ontem, significa que tudo que é o ontem, tudo que é passado, Ele sabe. Quando Deus diz, perdoados estão os teus pecados, irmão, é porque você assumiu uma nova posição. Se você voltar para a posição antiga, todas as tuas transgressões saem de debaixo da proteção do sangue de Cristo e tornam todas a serem ativas. Quando Deus diz assim, dos teus pecados não mais me lembrarei, jogarei na profundeza do mar, enquanto você está debaixo da cobertura do Altíssimo. Se você sair debaixo da cobertura do Altíssimo, os pecados que estavam na profundeza do mar, eles vão voltar todinhos para a tua vida. Porque é só o sangue de Cristo que cobre os nossos pecados. Se não tiver esse sangue, os meus pecados estarão sempre diante de mim. É o sangue de Cristo que faz uma separação dos meus pecados. Mas os meus pecados não deixam de existir, nunca. Porque eles existiram, eles marcaram uma era espiritual. Porque o pecado é aquilo que transgride os conceitos e princípios de Deus. Isso fica marcado eternamente. Mas vem o sangue de Cristo e também me cobre eternamente. Então, o meu pecado não tem força para vencer o sangue de Cristo e estar sobre a minha vida. Mas se eu paro de confessar esse sangue, pode se preparar para colher tudo de novo. Existem transgressões, conceitos. Por exemplo, nós vemos no dia a dia, dentro da igreja, que eu acho uma vergonha, no mundo então nem se fala, mas dentro da igreja eu realmente acho uma vergonha. Discussão de marido e mulher, mulher e marido, com coisas que... É engraçado algumas coisas que eu vejo. Às vezes tem algumas famílias cristãs que são assim. A mulher diz para o marido, tem que fazer aquilo lá. Depois eu falo, não, aquilo é responsabilidade tua, faz lá. Tem que comprar aquilo ali, é responsabilidade tua, faz. E a mulher começa a mostrar coisas para o marido, que é a responsabilidade dele, a responsabilidade dele, a responsabilidade dele. Mas chega uma hora que o marido quer dar uma palavra dentro de casa, isso aqui vai ser assim. Não, eu não quero assim não. Tudo é responsabilidade do marido, mas ele nunca tem direito a manifestar uma opinião. Mas a Bíblia diz, pelo menos a minha, né? Como disse a repórter do Fantástico, né? A minha Bíblia. Pelo menos a minha Bíblia diz que o marido é o cabeça. Ela diz que o marido é o cabeça da casa. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Pastor, essa palavra está muito arcaica. Eu já não ouço falar nisso há décadas. Não é à toa que o pastor tem cara de velho mesmo. Eu tenho cara de velho. Eu tenho princípios velhos.
mas o meu ministério é o mais novo sobre a terra. Eu tenho base, eu procuro me curvar à Escritura, e se eu entender que alguma coisa na Escritura tem que ser daquele jeito, eu vou morrer pelaquele jeito. Não me interessa a opinião contrária. Já vi gente entrar na igreja. Eu entrei na igreja, nunca mais pisei numa igreja evangélica. Cheguei lá e vi o cara pregando, não foi nem aqui não, tá, irmão? Caso antigo. Vi o cara pregando que mulher tem que ser submissa ao marido. Que absurdo, em pleno século XX, uma mulher submissa ao marido. Onde já se viu isso? Nunca mais pisei. Esses crentes são tudo maluco. Se isso é conceito de maluco, Deus é louco. Porque isso é um conceito de Deus. Desde o princípio, quando criou lá em Gênesis, depois os apóstolos entendem, vêm repetindo isso da mesma maneira. Nenhum dos apóstolos discordou disso. Mas aí a mulher começa, irmão, e no mundo espiritual, os problemas vão sendo gerados. Daqui a pouco, não tem mais casamento, o que resta é um para cada lado. E às vezes, como a gente já viu, eu amo a minha esposa. E a outra diz, não, eu amo o meu marido, mas não dá mais. Como que ama e não dá mais? Porque a maldição entrou no meio. Pode amar, mas vai ser como olhar através de um vidro. Já era. Essas coisas acontecem, irmão, acredita. 30 anos de evangelho é uma coisa impressionante. Deus tem seus caminhos. Ele que opera. Eu já vi, por exemplo, numa igreja, Deus revelou assim, olha, irmão, você está buscando a cura, uma coisa séria, um tumor no cérebro, você está buscando a cura, Deus está dizendo que vai te curar. Aí a pessoa, opa, através dos médicos. Né? Deus vai te curar através dos médicos. Deus tem seus caminhos. Amém, irmão? O que nós precisamos é aceitar os caminhos de Deus. A glória da minha vida não está em eu ser um pastor e ter um nível espiritual acima de uma congregação. A glória da minha vida não é isso, não. A glória da minha vida está em eu ser submisso e sujeito ao meu Deus. Esta é a glória da minha vida. É por isso que eu estou aqui. É por isso que grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, e outra vez, na mesma igreja, mesmo profeta, não sei se foi no mesmo dia, diz assim, olha, quem aqui está precisando vai passar por uma cirurgia. Aí a pessoa mostrou os papéis, aqui, ó, eu vou passar por uma cirurgia. E aí o profeta falou assim, vai, quando você estiver na sala de cirurgia, deitada em cima da mesa, um médico vai dizer, vamos fazer um último exame. E quando eles fizerem o último exame, vão ficar loucos, porque não vão achar mais nada em você. Deus tem os seus caminhos. Sujeite-se àquilo que você sabe que é fato. Sabe, irmão? Não adianta querer lutar contra a realidade do que é espiritual. Mulher é mulher, homem é homem. Mulher não pensa como homem. Como se não bastasse a Bíblia mostrar essa diferença, ainda está a ciência provando isso todos os dias, que mulher não pensa como homem, homem não pensa como mulher. Então, se Deus criou pessoas com cabeça diferente, significa, talvez, vamos assim usar, que ele tenha funções diferentes. Já pensou se no casamento todos os dois pensassem igual? Que rolo, seria uma confusão. A Bíblia diz que onde tem duas cabeças, ou seja, dois comandos, isso é caracterizado de divisão, não é união. Sempre que a Bíblia fala de uma coisa edificada por Deus, solidificada por Deus, algo que Deus organiza, algo que haja um comando, ele fala de apenas uma cabeça. Isso é incrível, muito simples. Hoje o que mais nós vemos aí nesses movimentos feministas do diabo aí pela sociedade, não, a mulher moderna ela trabalha também, a mulher moderna também paga as contas, a mulher moderna também tem o seu dinheiro, eu sei,
Mas a mulher moderna não educa mais os filhos. Quem educa os filhos da mulher moderna é o traficante. Quem educa os filhos da mulher moderna é quem não tem conceito nem princípio, são os professores dentro dos colégios. São eles que educam os filhos da mulher moderna. Ah, meu filho está indo para a escola sendo educado. Tá nada, teu filho está indo para a escola para aprender a ser gay, com kit gay, que os políticos viadinhos do Congresso lançaram. É para isso que teu filho está sendo. É esse o resultado dos filhos da mulher moderna. Tu vê que o tráfico é incrível. Vem a polícia, vem o BOPE, abate 15, 20, mata. No dia seguinte tem mais 15, 20 lá para morrer. Vai perguntar para eles qual é a estrutura familiar que eles têm. Nenhuma. O pai sai de manhã e volta à noite para sustentar a casa, e a mãe sai de manhã e volta à noite para sustentar a casa. Eles são criados no meio da rua, adotados por traficantes. Moleques de 14, 13, 12 anos já portando fuzil, nem aguenta com o peso daquilo. Pais distantes, traficantes próximos. Ora, quem não sabe disso? Então, tem muitas coisas, irmão, que você pensa que é conceito nobre e acaba, no profundo do ser, se tornando em maldições. Então, por isso que eu estou falando de sujeição a Deus, submissão a Deus. Eu vou pular aqui para um ponto, vou voltar para o nosso texto, porque nós temos nesse mundo aqui um negócio chamado relógio. Às vezes dá vontade de quebrar todos eles no mundo inteiro. Então aqui, em João capítulo 8, repara que no verso 4, disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Então ela foi pega em flagrante. Aqueles homens viram. E se aqueles homens não tivessem visto, a história seria diferente? Não, porque o juízo real das nossas vidas procede de Deus, e Deus sempre está no ato flagrante. Sempre Ele está presente na sua onisciência. Ele sabe tudo. Então, meu irmão, o meu delito, ele não é delito se alguém viu. O meu delito é delito porque Deus certamente viu. Eu não ando no mundo preocupado com as pessoas do mundo. Eu ando no mundo preocupado em servir, agradar a Deus. O meu testemunho é para Deus, porque é Ele que vai me julgar, é Ele que vai me trazer na frente do seu tribunal, na ponta do seu chicote, vai escrever ou não o meu livro, o meu nome no seu livro da vida. Então eu não estou aqui por causa de pessoas, eu estou aqui por causa de Deus. E aquele que cuida agradar a homens, certamente vai contrariar a Deus, é o que nos dá a entender a Escritura. Então, flagrante dos homens? Não, eu vou mais além, flagrante de Deus. Tanto que o julgamento dela foi parar perante quem? Perante Cristo. Porque existia uma transgressão perante Deus. E se os homens disserem: a mulher safada foi pega em adultério, larga ela para ir, mudaria a história dela? Mudaria o destino dela? Ela deixou de estar em transgressão? Deixou de ser réu do inferno? Deixou de estar condenada pela lei? Não. Por quê? Porque quem julga é Deus. Não são homens. Homens podem matar, homens podem doar, homens podem dizer que perdoa, mas nada disso faz diferença. O veredito final é diante do juízo do grande trono branco. Aqui no verso 6, diz assim: eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Essa cena vem na minha memória, eu acho isso impressionante. Vejo os filmes como os cineastas colocam a posição de Jesus e da multidão, eu acho isso fantástico. Mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, a lei diz que temos que apedrejar, e você o que diz? Jogando pedra para o alto. Jesus olha assim: mestre, nós precisamos de uma resposta.
Mestre, tu não vai dizer nada? Você vê como a última palavra vem de Deus? Não adianta, irmão. Esse é o Deus que servimos. A última palavra vem dele. Ninguém faz nada, todo mundo fica dependente dele liberar. A mulher não foi pega em adultério. Vocês não têm a lei. Não é para apedrejar. Já não estão com a pedra. A adúltera está aí e não disse nada em sua defesa, está calada. Então vai, mata aí que eu quero ver. A última palavra vem do Senhor nosso Deus. Então, aqui, inclinando-se em terra, Jesus ficou quieto. Sabe o que aconteceu nesse silêncio de Jesus? Sabe o que Jesus prestou atenção nesse momento que ele ficou em silêncio? Na mulher. Ele queria ver o que a mulher, quando esse silêncio medonho, mortal, se processou ali, os ouvidos de Jesus se aguçaram. Ele não olhou para a mulher, ele ficou riscando no chão, mas os seus ouvidos estavam no som que a mulher iria produzir, se ela ia tentar se justificar, se ela ia tentar se explicar, se ela ia tentar justificar alguma coisa que era injustificável. Ela não tentou se justificar, ela ficou calada, ela sabia do delito dela, ela se entregou à justiça, reconhecendo seus erros, ela aceitou ser apedrejada apesar do seu pavor, do seu medo absurdo, ela aceitou ser apedrejada, ela não pediu clemência, ela não pediu misericórdia, ela aceitou o seu erro, aceitou o seu delito, esperou a sentença, e Jesus viu, foi isso. Porque tem muita gente que vem com pecados mais fétidos da história, mas querem sempre buscar uma justificativa. Não, eu fiz porque fez por quê? Porque não teve caráter. Não, eu fiz porque não teve princípio. Eu fiz porque não zelou pela lei de Deus, pelo Espírito que está em ti, pela palavra que recebeste, pelo chamado glorioso que Deus te deu. Foi por isso que você transgrediu. Para de querer se justificar. Jesus perdoou aquela mulher, perdoou, vírgula. Não se pode perdoar um adúltero, não se pode perdoar safados, não se pode perdoar canalhas, não se pode perdoar quem se lança à prostituição. O meu Deus não perdoa adúlteros. A lei estava estipulada e tem que ser cumprida. A humildade daquela mulher a livrou da morte. Perdão foi a humildade dela. Não procurou se justificar em nenhum momento. E Jesus chega para ela e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela levantou a cabeça. Jesus falou: ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor. Mas Jesus perguntou o quê? Cadê os teus acusadores? Ele não disse: cadê os teus falsos acusadores? Cadê os teus acusadores? Eu também não te perdoo. Vai e não peques mais. O que ela podia falar para Jesus? Ela apenas não tinha o que falar. Ela era culpada, digna de morte, era réu do tribunal de Deus e dos homens. Ela simplesmente aceitou quando Jesus disse assim: não vai. Vai mais, não peques mais. Ou seja, tu pecaste. Está escapando aqui, estou vendo que você não se justificou, você não quis argumento, porque, meu irmão, a coisa mais horrenda é você ver alguém que está pisando na bola, está em transgressão e está querendo buscar uma sabedoria para se justificar, sabedoria que só no inferno vai caber. Assume, esta mulher foi livre porque ela assumiu os seus erros. E a Escritura diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Foi isso que ela fez. No seu silêncio, ela confessou. Ela não quis se justificar, ela aceitou que tinha sido pega no adultério. Mas tem gente que não. Não, pastor, eu já
eu já me justifiquei para Deus. Muito engraçado. Essa mulher aqui cometeu um ato. Alguém descobriu o adultério dela. Mas ela não pôde chegar e ter o seu pecadinho exposto em 4 paredes ou num cantinho de Mateus 6,6, lá aos pés do Senhor Jesus. Ela foi arrastada e humilhada e colocada em praça pública. Tu pode pecar no oculto, mas o teu pecado vai aparecer para todo mundo. Senhor, essa mulher, a cidade toda está vendo, essa adúltera aqui, essa leviana, essa que enganou o marido, essa que traiu, etc, etc. Está em público, todo mundo está vendo. Tem gente que pensa que Jesus é um otário, ou que a igreja do Deus vivo é uma igreja de panacas. Tem gente que pensa que pode pecar debaixo de 4 panos e está pensando que é santo aos olhos de toda a igreja. Pode ser santo aos olhos de Deus, mas é um demônio diante dos olhos de... Pode ser santo aos olhos dos homens, mas é um demônio diante dos olhos de Deus. E que diferença um homem dizer, ó, bem-aventurado és tu, se ele não pode te fazer um bem-aventurado? Tem muita gente que está se contentando com os elogios de homens. Meu irmão, a realidade da sua vida será somente aquela que Deus disser a respeito dela. Não adianta homens dizerem que você é o cara, que você é o bom, você é a mulher exemplar e tal. Aliás, que mulher exemplar, quem conhece é o marido quando as portas se fecham. Homem exemplar, quem conhece é a mulher quando as portas se fecham. É quem convive intimamente que conhece o caráter e a personalidade de cada um. Quando se olha num exército, todo mundo com a sua farda verde, todo mundo com a sua arma, com as suas botas, todo mundo preparado, equipado, todo mundo diz assim, eis aí está a defesa da soberania da nação. Vai olhar nos pormenores, muitos soldados não passam de verdadeiros devassos, indignos na própria vida, estupram mulheres que entram para a força militar. Os Estados Unidos está fervendo assim de caso nos tribunais, ó. Mulheres estupradas pelos santos homens que estão lá para defender a nação. Não conseguem defender uma mulher indefesa ali, simples, diante deles, no meio de um batalhão. Não conseguem ter dignidade para resistir ao seu instinto animal de estuprar uma pessoa. Como que uma raça dessa pode defender uma nação se é o próprio diabo que veio para roubar, matar e destruir, que está no sangue deles? A defesa da nação é Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é a defesa. Eu jamais confiaria a minha vida na mão de um bando de animais estupradores e adúlteros. Jamais. Aqui, olha, no verso 10 e 11, quando Jesus termina. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. E se Jesus dissesse assim, não, ninguém te condenou? Não, Senhor. Jesus deu checkmate em todo mundo, né? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, estou livre. Eu ainda não dei o meu veredito. Quando Jesus disse, nem eu te condeno, mas tem uma condição, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Tem pessoas que insistem sempre nos mesmos erros, né, irmão? Você quer ouvir verdade mesmo hoje, irmão, a respeito da sua vida? Você quer que Deus desça o chicote mesmo? Que bata com vontade mesmo? Que Deus fortifique o espírito dos profetas nessa manhã. Porque que adianta você ficar vivendo de ilusão
Nadar, morrer na praia. O que adianta você ficar vivendo de ilusão, pensando que é santo, mas Deus está olhando e está esperando a hora de te matar? Balaão, quando esses homens vierem te chamar, tu não vai com eles. Tu vai só depois, quando eu te der o sinal. Balaão, os homens veem, Balaão saiu na madrugada, quietinho e tal, e tinha um caminho que passava. Balaão está lá e diz a Bíblia que o anjo do Senhor desembainhou a espada e disse, deixa ele vir. E Balaão, o espiritual, o profeta, mas não enxergou o anjo do Senhor ali. A mula enxergou o anjo do Senhor ali. E a mula disse, eu não vou. E a mula temeu o anjo do Senhor, e a mula não cavalgou, e a mula não quis, e Balaão, vambora, e ela não indo, vambora, e imprensou o pé dele contra a rocha, ele espancou a mula. Deus abriu a boca da mula. Desde quando eu não sou a tua jumenta? Desde quando eu não te desobedeci? Por que agora isso? E não, porque tu me machucou, e tu não quer seguir. Aí que ele viu, o anjo do Senhor se apresenta para ele. Bem-aventurada é essa mula aí, hein? Tu deve a tua vida a ela. Se tu passa desse pedaço aqui, eu tinha matado você. Sabe, irmão? Tem coisas que são assim. Pessoas pensam que está tudo bem, que está tudo certo, mal sabe que o próprio Deus está lá na esquina, esperando para encontrar com ela e matá-la. Irmão. Mas Balaão é o profeta. Assim diz o homem que tem visão de olhos abertos. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó Jacó, não vale feitiçaria. Esse povo aí, esse povo é forte, esse povo vai se prosperar. E tudo que Balaão disse, se cumpriu. Lá vai o profeta desconhecido, altar, assim diz o Senhor. O altar vai se fender, as cinzas vão cair, e nascerá um homem que se chamará Josias, e ele vai reinar, e vai queimar ossos em cima desse altar aqui. Estrondo, tudo aconteceu. Aquele profeta é um grande homem de Deus. Deus assoviou por leão. Ei, leão, está vendo aquele grande homem de Deus? Está vendo aquele profeta ali em quem está o meu espírito? Leão, mata ele. Tem gente que pensa que igreja é brincadeira. Deus te trouxe para cá, irmão, para você entender que igreja não é brincadeira. Jesus não é brinquedo. A Bíblia é a palavra de um Deus santo, que tem um zelo violento sobre a sua palavra. Por isso que muita gente diz assim, não pastor, eu atrasei meu dízimo, que eu estava com uma dificuldade aí, e sabe como é, né, meu filho ia passar fome, não tem como, né, tinha que ter deixado o filho passar fome, mas tinha que ter entregado o dízimo. É assim, o Deus daqui é assim, passa fome, mas entrega o dízimo, porque a lei do Senhor não pode ser quebrada. E quem foi que disse que o dízimo é teu? É assim que funciona. Aí não, estava em dificuldade, pronto, gerou a maldição. Agora tudo que põe a mão, nada prospera, vai ser um mendigo. E por mais que a gente ministre e fale, não entra na cabeça da pessoa. Não, Deus não está preocupado com os meus 20 reais de dízimo. Não é possível, eu não entendo um Deus desse jeito, meu amigo. Você não veio aqui para entender um Deus desse jeito, você veio aqui para aprender comigo quem é Deus. Você veio aqui para aprender comigo quem é Deus. Se você soubesse quem era Deus, tu não tinha chegado até aqui. Você veio aqui para aprender comigo quem é Deus, o zelo que Ele tem. Ora, você aceitaria instituir alguma coisa na tua casa? Dizer, olha, ninguém toca nisso aqui que eu quero isso assim, assim, assim. Daqui a pouco você chega lá do seu trabalho, teu filho desmontou, teu filho quebrou tudo. O que você faria com seu filho? Você não ia repreender, não? Não ia repreender? Eu te diria, que pai é você? Se você não ensina o teu filho no caminho que deve andar, o caminho da obediência, o caminho do respeito das coisas que pertencem aos outros, que pai é você? Então, meu irmão, tem coisas, não adianta,
que não cai no esquecimento. Aí daqui a pouco Deus está dizendo assim: ó irmão, eu vi um anjo te entregando isso. A pessoa: ô glória. Ó irmão, assim diz o Senhor a direção para a tua vida. A pessoa: ô glória, benção. Ó irmão, passa uma semana, Deus dá revelação para quase toda a igreja, mas tem meia dúzia que nunca recebe nada. E pior, quando o anjo vem para dar, não pode dar. Era tempo de receber, mas tinha bloqueio, não pode receber. Porque as pessoas pensam que o Jesus da geração Jesus Cristo é o mesmo palhaço das Assembleias de Deus ou dos batistas. O Jesus daqui é outro. O nosso não é o das Assembleias de Deus, o nosso Jesus não é batista, nem metodista, nem presbiteriano. O nosso Jesus é único, ele é só o Jesus da geração Jesus Cristo. Aí, irmão, as coisas vão acontecendo. E tem tantas coisas que geram bloqueios. Às vezes tem uma pessoa que tem ali R$500. Tem um irmão na pior dificuldade, mas ele segura R$500 e deixa o irmão se ferrar para lá. Que Deus é esse que você serve, que valoriza mais o teu dinheiro do que a necessidade do teu irmão? Analisa os princípios de Deus, meu irmão, e tu vai descobrir quão terrível é esse Deus. Então, querido, atente para esta realidade dos fatos, que tem coisas que, inclusive pessoas aqui, tem coisas que foram feitas, e não foi o teu dobrar de joelhinhos lá que cancelou a maldição, não, porque você não tem Deus, eu tenho Deus. Você vem aqui porque há um Deus que se manifesta através do sacerdócio. Ninguém tem Deus direto, não. Deus instituiu o sacerdócio e pôs sacerdotes sobre a terra. Não foi como marionete nem palhaço, não. Não pensa que você pode resolver toda a tua vida com o teu Deus lá dentro do teu quarto. Mas não vai mesmo. Se não entender isso, é problema de cada um. Vai nadando até morrer na praia. E tem outra coisa, irmão, quando você, raramente isso acontece, né? Mas quando você vier aqui, que eu disser, vai e faz isso assim, se tu não fizer, por favor, não me traz mais o mesmo problema, me esquece. Tá bom? Me esquece. E tem pessoas que recebem direção, aí meses depois volta com o mesmo assunto. Você fez aquilo? Não, porque... Então não quero saber mais do assunto, meu amigo. A solução já foi dada há meses. Se você não quer fazer, vai viver a sua vida. Mas, por favor, não me vem depois de 2 horas de culto, que eu estou cansado, você vir me ocupar com assuntos passados. Eu vou ser grosseiro mesmo. Vou ser ignorante, vou ser estúpido. Para você entender que eu não sou palhaço, eu não sou psicólogo. Isso aqui não é escritório de atendimento de ninguém. Não sou psicólogo que fica com terapia toda semana, tal. Não, quando você segue a direção de Deus, meu irmão, raramente você vai até olhar para a minha cara, raramente você vai até falar comigo, porque quando Deus dá a direção, Ele te abençoa e acabou a história. Não, pastor, porque aquela situação, aí vem a pessoa, aquela situação, é porque você não está querendo seguir a direção de Deus. Então cuida da sua vida e deixa a minha, amém, irmão? Que eu também sou de carne e osso, eu também me canso. Só para concluirmos, o que é uma maldição? É quando você quebra as regras de Deus. Uma coisa que me veio à memória, engraçado isso. Esse exemplo que Jesus me deu uma vez. Eu estava vendo um jovem questionando, porque eu fui lá falar com o meu pastor, porque houve essa situação, não concordo com isso não. Engraçado. Você já frequentou a igreja católica? Já. Já frequentou terreiro de macumba? Já. Nesses lugares você viu coisas que você discordava? Vi. Por isso que eu fui para o evangelho. Tá. Dessas coisas que você viu e discordava nos templos católicos e nas sessões espíritas, quantas vezes você foi lá questionar o Pai de Santo? Nenhuma. Quantas vezes você foi questionar um padre? Nenhuma. Quem você pensa que é para agora questionar um pastor? Amém, meu irmão? Não ouses falar para um sacerdote
de igual para igual não são iguais. Não ouses falar. Não ouses falar. Davi mandou Salomão matar um homem, porque esse homem, quando Davi passou, esse homem disse assim: maldito sejas tu. Só isso que o homem disse, está lá a história escrita. Davi ia passando: vai embora dessas terras, ô filho de Jessé, vai embora daqui, maldito sejas tu. E virou as costas. O homem que estava do lado de Davi sacou a espada e disse: eu vou cuidar desse incircunciso. Davi falou assim: não, deixa ele. Passou 30 anos. Davi chama Salomão e diz assim: sabe aquele cara que me amaldiçoou? Não deixa ele morrer em paz. Mata ele. 30 anos depois. Tu está pensando que as tuas palavras somem no ar? Por tuas palavras é que tu serás julgado. Por tuas palavras é que tu serás condenado. Por tuas confissões é que tu serás salvo ou condenado. Tua palavra nunca se perde. Nunca se perde. Uma vez eu estava no começo desse ministério aqui conversando com uma pessoa e eu estava esticando uma lona azul, uma dificuldade fantástica. Aquela dificuldade incrível, zero, nenhum recurso. E eu disse para a pessoa que estava do meu lado: não importa, eu vou investir toda a minha vida nisso aqui. Eu creio que Deus me mandou fazer essa obra. Eu vou investir toda a minha vida nisso aqui. Um anjo imenso com as asas abertas atrás de mim desceu com um livro já dourado na mão. Quando ele está com o livro dourado, desce a caneta, ele pega, ele anota as minhas palavras, bate o livro, bate asa e vai embora. Tu pensa que as tuas palavras se perdem no ar? Você está muito enganado. Não, mas pastor, ele anotou palavras boas. Ele anota tudo. Ele anota tudo. Todas as nossas palavras estão diante de Deus. As palavras de consolo, as palavras de ofensa, as palavras dadas por Deus, as palavras dadas por ti, as palavras dadas pelo diabo. Tudo que você disser servirá contra ti perante o tribunal, contra ou a favor. Lá apresentou-se Josué, e o anjo do Senhor está lá, mas Satanás veio e começa a acusar Josué. Mas Deus olha para ele e diz assim: não é esse um tição tirado do meio do fogo? Tragam vestes novas para ele, tragam para ele calçados, tragam a coroa dele. Esse aí foi tirado do meio do fogo. Como está o saldo da sua vida? Não, o saldo da minha vida, pastor, está bem positivo. Você não tem como avaliar. Quem tem que dizer isso é Deus. Você quer ouvir hoje? Deus fala com quem quer ouvir. Quem quiser continuar na ilusão, continua na ilusão. Os batistas estão até hoje na ilusão. Os assembleanos que elegem políticos estão até hoje na ilusão. As igrejas mergulhadas na maçonaria estão até hoje na ilusão. Lana Holden, Companhia Limitada, criaram a igreja das lésbicas, a igreja dos gays, é a igreja contemporânea. Tem gente com ilusão o tempo todo, meu irmão. Aí vem a repórter e diz para mim: não, mas e a bancada evangélica que está no Congresso? Eu disse: não, é tudo canalha. Se fossem evangélicos, não estariam no Congresso. Não existe evangélico no Congresso. Quando eu quero ver pastor evangélico, eu tenho que olhar no espelho. E quando eu quero ver cristão, eu tenho que olhar para esse povo aqui, eu disse para ela. Amém, meu irmão? Agora, pecado esquecido é aquele que você demonstra profundo arrependimento e que você sente a paz de Deus te invadir. Você sente o Espírito Santo te dizer: perdoados estão os teus pecados. Agora, se é você que criou uma autossugestão, jogou para debaixo do tapete, jogou para dentro do armário, ele foi oculto, mas continua existindo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Aleluia, Deus é vivo. Irmão, nessa manhã, assim que eu cheguei nesse lugar, Deus me mostrou o púlpito da geração Jesus Cristo, mas ele estava num lugar muito deserto, uma terra árida, batida, não era areia, e o sentimento que me via é que há décadas não chovia nesse lugar. E quando eu observava em meio às rachaduras, viam nascendo flores, e eu via árvores sendo geradas muito rápido, crescendo, imensas árvores. Essa é a visão que o Senhor me deu. E logo após essa visão, o irmão Cícero, Deus me mostrou o teu coração. Deus mostrou o teu coração, irmão, e eu vi o teu coração fora do teu corpo, e ele girava, e eu enxergava todo o teu coração, e o Senhor me deu uma palavra nessa manhã, o teu respeito. Assim diz o Senhor, o teu Deus, eu moverei a tua estrutura, eu moverei o teu coração, eu abalarei a tua alma, diz o Senhor, porque eu enxerguei o teu coração nesta manhã, diz o Senhor. O Senhor me deu uma visão muito tremenda de um rio que fazia a separação entre a congregação e o sacerdócio desse lugar, o sacerdote. Fazia uma separação tremenda, irmão, que era uma água cristalina que corria numa velocidade incrível. E a impressão que se dava quando olhava que era quase que impossível atravessar esse rio e chegar até aqui. E o Senhor me deu uma palavra, irmão. Assim diz o Senhor. Ao teu respeito, Elias. Contigo, diz o Senhor, eu falo face a face e eu manifesto boca a boca contigo, diz o teu Senhor. O céu se rasgou nesta manhã. Os céus se rasgou nesta manhã. E eu observava os céus. Não foi do nada, irmão, era um chicote que cortava essa imensidão do céu azul. E o chicote cortava os céus e desceu aqui nesta congregação. E eu via, irmão, muitos sendo chicoteados, pessoas com roupa rasgada, com corpos feridos. E não era somente os que estão aqui, outros que estão fora daqui, que acampam a voz da restauração. E o Senhor me deu uma palavra. Eu açoito os que eu amo e repreendo a todos quanto tenho por filho. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Assim diz o Senhor nesta manhã. Quando o Júnior estava cantando aqui, em meio ao louvor dele, pedras, rochas eram partidas. Pedras e rochas eram partidas em meio ao louvor do Júnior. Amém. Alexandre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo, e a sua voz ecoa neste lugar. Não temos palavra para dimensionar o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu até anotei para não esquecer, que eu esqueço muito. O Senhor diz assim: eis que surge um muro muito alto. Assim diz o Senhor, este é o momento, decida hoje, que lado estará, do lado de dentro ou do lado de fora. E vi também, em cima do muro, muitas pessoas, e vi um anjo empurrar muitas pessoas para o lado de fora da congregação. Assim diz o nosso Deus que é santo. Irmã Dalva, a minha alma estremece para falar da vida de alguém,
mas eu não sou dono da minha vida. O dono da minha vida é Jesus. E tudo quanto Ele me mandar, eu falarei. E o Espírito Santo me mostrava a senhora sendo quebrada como um vaso. E Ele me mostrava quando a senhora ia ser lançada dentro do fogo. Ele retirava a senhora e me mostrou um degrau abaixo. Assim diz o Senhor para a senhora, que é necessário, irmão, liberar perdão. Porque sem o perdão, nós não veremos a Deus. Sem o perdão, sem a misericórdia, nós não veremos a Deus. Assim diz o Deus Todo-Poderoso para nós nesta manhã. Amém. Irmão Marquinhos. Amém. Irmão Paulo Mota, ele está aí? Amém. Meu irmão, Deus tem uma pergunta para você nessa manhã. A pergunta é a seguinte: por que você não crê nos profetas? Por que você não crê nos profetas? No livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Leia esse versículo lá. Por que você não crê nos profetas? E esse medo que você tem dentro de você tem um pavor dentro de você. Isso não sairá enquanto você não se consertar com Deus. Essa é a palavra que Deus mandou te entregar nessa manhã. Amém. Até aqui. Irmão Cid está aí, tá? A paz para a igreja. No início dos louvores, pastor, o senhor, eu vi um escudo no teu braço esquerdo, tá? E o tempo todo dos louvores, e nesse escudo era lançado, o senhor só estava só com esse escudo, não tinha nenhuma armadura, e eram lançadas umas flechas, e essas flechas paravam nesse escudo, muitas flechas eram lançadas. Foi só essa visão que eu tive. E o Senhor estava mostrando que o Senhor não tinha nenhuma armadura, só esse escudo que protegia. E muitas flechas batiam e paravam ali nesse escudo. Rapaz. Amém. Monta aí. Paz, irmãos. Minha alma estremece literalmente. Amém. No começo da oração, ali no meio do louvor, primeiro, eu vi um sangue aqui em cima da igreja, como se fosse um mar. E durante o louvor, esse sangue ele era jorrado. Mas ele não pegava em todo mundo, porque havia um bloqueio em determinadas pessoas. Irmão Fernando, eu vi, irmão, você sendo pisado. Eu vi quando um grande pé pisou sobre o irmão, o Espírito Santo colocou diante de ti um relógio antigo, e o tempo estava se findando, irmão. E assim diz o Senhor para você nesta manhã: te consertas, senão eu mesmo removerei do seu candeeiro. Irmão aqui, que eu não sei o nome dele, que está de óculos aqui na frente, do lado do irmão Josimar,
Eu vi um anjo, irmão, e ele colocava uma espada no seu pescoço. E assim diz o Senhor: enquanto tu fizeres aquilo que queres, não farás parte desse púlpito. Irmão Neto, eu vi um anjo arrancar a camisa preta do seu corpo. Depois eu vi Elias pedir que colocasse de volta. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Marcos Alexandre, esposo da irmã Monique. Eu via ele de joelhos e vi quando um grande homem de branco desceu à sua frente. E quando ele orava, esse homem de branco olhou para ele com certo desprezo e lhe deu as costas. E assim diz o Senhor, irmão Marcos: tu tens feito aquilo que queres, não o que eu mando. Amém. Irmão Russo está aí, não? Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Russo, onde eu via a cabeça dele muito inchada e dentro estava oca. Não tinha nada do ministério na cabeça desse homem. Amém. Irmão Bruno, assim diz o Senhor para você nesta manhã. Há dias atrás, eu pedi para você atentar para esse púlpito. E você atentou para as suas necessidades. Não fui eu que abri a porta para você de emprego, e sim o homem. Irmão Pedro, eu tive uma visão, irmão, onde eu via você, uma mulher e uma criança. E vi um homem de branco atrás. E assim diz o Senhor: eu não tenho sido o primeiro na sua vida, e sim a sua casa. Amém. E o tempo inteiro, mestre, que o Senhor pregava, eu vi o braço direito do Senhor se transformar numa espada muito grande. E a cada momento da exortação, essa espada crescia e apontava para o irmão. Amém. E no começo, mestre, eu tive uma visão onde eu vi a igreja completamente desertas, as paredes antigas, o púlpito velho, as cadeiras sujas, como um deserto assolador. E quando eu olhava lá para fora, estava tudo em trevas. E eu entendi que a igreja não estava mais aqui. Amém. Irmão Júnior, assim diz o Senhor para você nesta manhã: não sirva a dois senhores, só a Deus neste lugar. Eu não sirvo mais, eu não estou mais nas igrejas antigas que ficaram para trás e estão caídas. Amém. Amém. Irmão Fernando, eu vi a sua face como uma face de leão. Sua face rugia como faz um leão. E assim diz o Senhor: te trouxe aqui porque vi sinceridade no teu coração. Vi também alguns anjos descendo com cestas. Descia dali muitos anjos. Dentro tinha as frutas, mas eram frutas muito lindas. São presentes que Deus trouxeram para alguns irmãos que alcançou a libertação nesta manhã. A gente treme, irmão, porque realmente não é fácil. Vi duas mulheres sentadas, de frente uma para a outra,
de cabeça baixa, conversando. Assim diz o Senhor: ainda é tempo de se arrepender. Eu não vou citar o nome, irmãos, das pessoas aqui que eu estou dizendo, porque essa foi a ordem que eu recebi. Porque assim diz o Senhor. Vou cair, gente. No momento da pregação, quando falava de pecado, vi também um homem sendo amarrado pelos pés e sendo arrastado fora da igreja. Também vi um anjo chegando adiante de uma mulher e disse: analisa tua vida, pois tua prosperidade está no teu comportamento. Os nomes dessas pessoas estarão com o mestre. Assim ele vai decidir se vai passar ou não. Amém. Vamos ver o irmão Rômulo. Assim que começou o culto, ainda nos toques do violão do Senhor, mestre, eu vi um anjo e ele se assentou na porta do templo e ele tinha um caderno e uma pena na mão. E ele anotou o nome de todos os irmãos e também não só isso, ele anotava, ficou anotando todo o tempo. Ele anotava quando levantavam para louvar e ficava olhando para todos ali sentado e ficava anotando tudo que acontecia durante o culto. Amém. Em meio aos louvores, eu vi quando um anjo desceu ainda no primeiro louvor e ele colocou uma espécie de uma parte de uma armadura, mas só nas costas do Senhor, mestre. E ele colocou essa parte dessa armadura nas costas do Senhor. Era muito forte essa parte de trás da armadura. Amém. Eu vi no primeiro louvor ainda, quando o céu se abriu e uma escada desceu em frente ao púlpito e desceram muitos anjos e eles vinham com vestes nas suas mãos, segurando assim com as duas mãos várias vestes, e um deles vinha com uma grande lança também segurando na mão, e junto com eles descia uma espada que ficava flutuando. E depois desceu uma espada muito grande e uma menor. Amém. No exato momento, quando ainda no começo o Senhor falou que Deus resiste à soberba, porém dá graça aos humildes, na hora que o Senhor falou graça aos humildes, terminou essa frase, eu vi um grande anjo, quando ele abriu as suas asas assim, e saíram águas muito fortes, e essas águas derrubaram muitos que estavam de pé caíram, e os corpos deles foram levados embora, e caiu assim como num precipício que eu não vi o fim. Essas águas levaram esses corpos. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor do Vasco, eu vi quando o céu se abriu, e lá no céu eu vi um anjo. E esse anjo era totalmente diferente de tudo que eu já vi. Esse anjo era como se ele fosse feito das nuvens do céu. Era assim o corpo dele. E atrás das costas dele, ele trazia uma aljava com muitas flechas. E na sua mão ele trazia uma flecha, um arco. E nesse arco, esse arco era luminoso e as flechas dele brilhavam como o sol. Assim eram as flechas dele e o arco também. Amém. Quando o Júnior estava louvando, eu vi surgir atrás, do lado do púlpito, ali, mais para trás do púlpito, uma grande águia de pedra. Amém. Quando o Senhor Mestre estava falando da liderança do homem sobre a mulher, como o homem é o cabeça, eu tive uma visão. Eu vi um aquário e eu vi uma mulher que eu não identifiquei quem era, sentada nesse aquário, da frente desse aquário, com seus pés dentro. E veio 2 peixes e
entrou pelos pés dela, abrindo a boca, como comendo e se tornando parte desses pés dela, e ela jogou os 2 peixes e se empurrou para trás e se afastou desse aquário. Amém. Eu recebi uma palavra para uma irmã, para a irmã Késia. Eu recebi uma palavra de Deus. Naquilo que tu tens orado e me falado, eis aí que está diante de ti a tua última chance. Assim diz o Senhor. Eu vi quando uma espada ficava na frente do púlpito, 4 irmãos vinham e seguravam essa espada. Eu vi o irmão Altair, o irmão Cícero, o Reinaldo e eu mesmo. Eu recebi a palavra sobre essa espada, que é uma espada de serviço e obediência a uma liderança. Tinha lugar para mais um irmão, mas eu entendi que essa pessoa, esse irmão, não estava pronta para isso. E também o meu entendimento é esse. Essa espada não está mostrando uma total aprovação. Essa espada está mostrando uma chance para isso, para um serviço e obediência a uma liderança. Amém. Glauber Teixeira, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Assim diz o Senhor: tu te escondes dos homens, mas não te escondes de mim. E eu sinto que Deus quer que eu fale isso também. De todos esses anjos que desceram pela escada, eu não vi nenhuma veste ser entregue. Eles estão todos parados aí com as vestes em suas mãos. Paz. Elias, eu tive uma visão, um anjo se aproximando de uma irmã, que ela tá com uma blusa branca, uns detalhes tipo de folha verde na sua blusa. E o anjo se aproximava dela e ela abraçava esse anjo e chorava muito, 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 muito. E a palavra que veio a mim foi que o Senhor está consolando essa irmã. Paz. Eu tive uma outra visão onde alguns anjos se posicionaram na frente do púlpito, entre os irmãos e o púlpito, de frente para a igreja. E um desses anjos estava ali em frente ao irmão Samuel e olhando para a igreja. Eu vi quando ele chamou alguém. E quando eu vi se aproximar dele, eu vi o irmão Neto. E quando o irmão Neto se aproximou desse anjo, ele quis se ajoelhar, se humilhando diante desse anjo. E esse anjo não permitiu. E ele olhou para o altar. E quando ele olhou para o altar, ele voltou a olhar para o irmão e estendeu a mão direita, apontando para o altar. Deus está requerendo mais obediência e reverência a esse ministério. Paz. Paz. Irmão Marcos Genicelli, eu vi se aproximar de ti um furacão, mas não era um furacão de destruição. Era uma unção de Deus que te invadia. Era como se fosse um redemoinho e ele tomava conta de ti. E o que eu recebi de Deus para te dizer é que Deus tem ciúme de ti. E Ele quer agir na totalidade, na tua vida. Ele te quer por inteiro. E Ele diz: abre a tua boca e eu, o teu Deus, a encherei. Paz. Aleluia. Vamos ficar de pé? Grandes coisas tem feito o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, analise, ore, busque, clame. Evangelho só existe quando existe a ausência da dúvida. Porque somente pela fé, convicção e entendimento é que podemos trilhar essa estrada.
Bendito Deus, excelso, glorioso, nós te damos graças, pois vemos tal qual o Senhor fala, assim o Senhor faz. Vemos que o Senhor opera além do que pedimos ou pensamos. Teu cartão postal, Senhor, é misericórdia e justiça, mas o Senhor também tem juízo, o Senhor também tem contendas, o Senhor também tem dissensões sobre a terra. O que nós te suplicamos, ó Deus, é que a nossa vida sirva para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Leva-nos na tua graça, na tua paz, pois nós cuidamos que somos ainda os teus únicos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!